pré-socrático? Isso, nós estamos falando do período pré-socrático. Tem o material já disponibilizado, também tem o mapa. Quem não fez, se conseguir entregar até quarta que vem, eu considero, tá bom? Pensando também que tiveram 2 alunos que não estavam no início da nossa aula. Trabalhando. Ok? Vou compartilhar com vocês, então, aqui. Lembrando que se tiver alguma dúvida, gente, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, no privado, se não quiserem conversar lá no grupo, tá? Teve aluno já que eu respondi, estou à disposição de vocês. Ok. Fechou. Vamos lá. A aula vai ser bem tranquila também. Lembrando que vocês tinham falado, né, sobre os recursos que auxiliavam mais vocês a estudar, a entender, a compreender a matéria. Então, hoje eu trouxe mapa mental e um videozinho, tá bom? Ok. Vamos. Tá aparecendo? Apareceu. Sim. Eu deixo de ver vocês aí. A Cat vai me auxiliar aí no chat, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ela vai me passar. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, eu sou a professora Raiane Amaral, da aula de filosofia para vocês, e nós estávamos conversando sobre o período pré-socrático na aula passada. E agora a gente vai apontar aí cada um dos filósofos e das escolas, ok? Então, tá bem colorido, bem animadinho, já tomam como inspiração para fazer o mapa mental de vocês, tá? Vamos lá, então. Filósofos pré-socráticos e a arqué de cada um. O que seria a arqué? Quem pode me falar? Quem lembra? Quem fez o mapa lembra. Eu não lembro porque eu não fiz. Nem eu. Priscila? Ela está aí hoje? Não, gente. Seria um elemento que ele tem que constar em toda a nossa criação. Já já vocês vão compreender melhor. Claro que quem não vem na primeira aula também tem nem a obrigação de saber, né? Vamos lá. Para Tales... Oi? O arxé é todos os momentos da existência de todas as coisas do mundo? Os elementos. Ela deve estar em todo... É o elemento que deve estar em tudo que existe. Então, para Tales, por exemplo, para explicar a origem de tudo, né? De todas as coisas, ele fala que tudo é água. Compreenderam? Uhum. Sim, não? Sim? Porque eu não consigo ver vocês aqui agora, tá? Então, sim. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte. Mas você não vai contar a história de cada um, onde nasceu, quando nasceu, né? O que ele pensava. Não, nesse momento não. Porque eu quero fazer uma construção para auxiliar vocês a entenderem, para fazer o mapa mental, antes até mesmo de colocar no papel, tá? Depois eu vou encaminhar todo esse material, material complementar, vou passar o vídeo, vocês vão ter um resumão de tudo que eu estou falando, tá? Fiquem tranquilos. Então, prestem atenção aqui na maneira que está colocado. Então, Tales, ele falava que o elemento dele que explicava toda a formação de todas as coisas era a água, ok? Anaximandro. Para ele, o elemento é o apeiron, é o infinito. Tá aqui, nessa imagem dá para vocês verem, né, que é o infinito. Lembra na aula passada que eu falei, o que é o infinito para vocês? Vocês pensam no espaço, nas estrelas, né, nos planetas. Para a Anaximenes, Anaxímenes, o elemento é o ar, tá? Vejam atrás dele, que tem umas folhinhas assim voando. Então, o elemento para ele é o ar. Para Pitágoras, são os números. Né? Tem até o teorema de Pitágoras, que é essa partezinha colorida aqui, que está do lado da cabeça dele. Tá?
Para Heráclito, era o fogo. Atrás dele, e aí o fogo, para vocês entenderem qual era o elemento. Parmênides, o elemento dele é o ser. Então, ele fala que o princípio de tudo é o ser. Ai, professora, mas como assim? Que ser é esse? Calma, que vocês já vão entender. Foquem aí no nome e no elemento. Empédocles, para ele, vocês lembram daquele Capitão Planeta? Não sei se é da época de vocês, gente, eu acho que não, acho que mais na minha Acho época. que eu lembro. Que falava terra, água, fogo, coração, lembra? Lembro. Sim. Mais ou menos disso. Sim. É como se fosse isso, os elementos da Terra. Tá? Então, que esses 4 elementos, fogo, ar, terra e água, eles unidos, eles são eles que dão origem a tudo. Porque tudo tem água, tudo tem terra, tudo tem fogo, tudo tem ar. Ok? Ok. E para Anax, é um nous. E o que significa isso? Inteligência. Ah, mas como que surge essa inteligência? Ele vai falar de uma semente que passou por um processo que de inteligência, que é o nous, para dar origem de tudo. Tá? Ah, mas está muito estranho. Eu sei que está estranho. Já começa a ser estranho o nome deles. Né? Então, por isso que eu não ia passar toda a história, que na cabeça de vocês ia acabar virando uma bola de neve e não ia gravar nada. Tá? Então, um nous, pensa. Vocês estão vendo aqui que o O foi substituído aqui na imagem por um cérebro? Sim. Conseguem ver isso? Uhum. Uhum. Então, quando a gente fala em cérebro, a gente fala em inteligências. A tradução certo? seria tipo saber, alguma coisa assim, né, de nous. Isso, que utiliza ali a inteligência. Saber, inteligência, tá? Ok. Gravem isso. E o Demócrito, ele fala dos átomos. Então, aqui na cabecinha dele, do lado, tem os átomos. Até aí, ok? Vocês querem que eu volte para algum? Para tentar gravar? Não é decorar, tá? Só fazer uma leitura para o cérebro entender. Não, tá Até aí, ok. ok? Tá ok. Ok, tá ok. Ok. Agora vamos fazer um mapa mental para dar uma organizada na nossa cabeça. Tá? Tá muito pequeno para vocês ou dá para ver? Foquem mais nas imagens. Tá dando para ver? Dá pra ver, só a parte branca que tá um pouquinho. Quem tiver pelo celular, é só dar o zoom, tá? Que dá para ver. Fica nítido, eu testei aqui no meu celular, a imagem fica nítida. Então, aqui, ó, no cantinho, ele está falando que os pré-socráticos, aí começa a já voltar na primeira aula, quem não estava, acho que a Luísa e Sabrina, é isso? Isso, né? Vocês não estavam, então vocês vão começar a entender aí mais ou menos. Então, os pré-socráticos, eles eram os filósofos, primeiros filósofos gregos, né? E o objetivo deles era buscar o elemento primário, que é esse arquê, tá? A arqué, então é o elemento primário, esse elemento que dá origem a todas as coisas. Alguns conceitos básicos aqui. Do logos, que é um discurso racional, eles passaram a ter ali um comportamento mais racional para explicar a formação de tudo. A physis é a natureza, eram conhecidos como filósofos da natureza. E a arqué é o elemento originário, deu origem a todas as coisas. Certo? Então, começamos com o Tales. O Tales, aqui tem a caretinha dele, o elemento dele, a arqué dele era a água. Anaximandro era o apeiron, tá? Que é o infinito, indeterminado, indefinido. Anaxímenes era o ar. Lembra? O ar ali, as folhinhas estavam voando. Demócrito, o átomo. Empédocles, os 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Quem dá mais? Fogo, água, terra. Fogo, água, terra e fogo, ar. 4. Fogo, terra. ar, terra, água. Isso? Quase que saiu o coração aí, não, mas não é, só uns 4 só. Aí aqui, ó, no cantinho direito, tá? Entre os pré-socráticos, temos o início de uma discussão sobre a origem do universo,
dois deles destacam-se. Opa, aqui se também tá um N, né? Tá errado, agora que eu vi. Heráclito. Então, ele falava do fogo, do movimento e da mudança. O ser não é, o ser não é, o ser não, o ser não é, o não ser é, tá? Ai, mas o que é isso? Que frase esquisita. O ser não é o não. Ser é. Já vão entender, tá? Parmênides, tá? É o pai da antologia. O ser, ele fala que é imutável. O que é imutável? É alguma coisa que ela não muda. Se ela não muda, ela é estável. Ela é única, ela é permanente, tá bom? Então, o ser é o princípio da não contradição, daquilo que não muda. Os filósofos pré-socráticos, se distanciando dos deuses, vão buscar na natureza um elemento filosófico científico. Isso é, deixa a mitologia um pouquinho de lado, ela não deixa de existir, como eu falei para vocês na aula passada, ela continuava lá, mas não era suficiente para explicar a origem de todas as coisas. Então, eles passaram a trabalhar ali com o racional, com a razão, a argumentação, a dialética. Então, é um elemento filosófico científico. A ciência se faz assim, tá? Heráclito e Parmênides, eles simbolizam a fase madura do pensamento pré-socrático. Em ambos, há uma discussão sobre a possibilidade da existência humana e também vão servir de ponte para a filosofia antropológica. A antropologia estuda quem? Vocês sabem? Filosofia. Eu já ouvi falar, só que eu esqueci. Sociologia. Sociologia, estudo social. Sociedade, relações interpessoais. E a antropologia? Os antepassados? Também. Estudo o Fica para uma questão aí para vocês, hein? Estudo ser humano? É isso aí. Depois tem a psicologia, tá bom? Mas vamos dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo e eu quero o retorno de vocês. Agora, a gente vai falar das escolas. Então, tá bom, a gente já falou, fez um resumo aí do pré-socrático, o período que era. Eles trabalhavam com a razão ou continuaram com os mitos, os deuses? E aí? Foi mais que a razão, né? Razão. Buscando na natureza também. Começa a trabalhar com a razão. Oi? Buscando na natureza também. Respostas. Isso. A partir da observação da natureza, eles começam a trabalhar ali com a razão, tá? Comportamento racional, para buscar a arqué, o elemento da criação de todas as coisas. Ficou claro, gente, até aqui? Sim. De verdade, se vocês tiverem dúvida, perguntem, não tenham vergonha. Ok, agora, para eles, definindo quais eram os filósofos, surgem também as escolas, né? E são divididas por esses filósofos, por cada pensamento deles, tá? Então, a escola jônica, quem são os filósofos que fazem parte? O Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Aí eu preciso decorar isso? Vou ficar, né, doida aqui, tentando decorar? Não. Entendam. Tá? Por quê? Eu já falei lá atrás, não vou ler aqui de novo, porque vai ter um vídeo especificando cada uma dessas escolas, tá? Então, primeiro entendam, quem era da escola jônica? Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito. Ok? Escola italiana ou eleata? Pitágoras, Parmênides. Certo? E da escola pluralista? Quem era? Alguém pode ler para mim? Está em verdinho. Anaxágoras, Demócritos
e Empédocles. Isso. Ah, então, olha, tá colorido. Lembra que a professora falou aula passada que seria legal colocar as flechinhas ali como vermelhinhas e coloridas. Tô vendo aqui, é lógico que aqui como teve uma aluna que me encaminhou, e ela não conseguiu fazer, porque a ferramenta online geralmente não dá, por isso que eu falei que tem que ter a mão. Para fazer ela um pouquinho mais grossinha e colorida, e depois ir diminuindo o tamanho, a gente tem que pagar a ferramenta, tá? Então, por isso que aqui também não tá. Mas geralmente ela é um pouquinho mais grossa, e é sempre colorida e curvilínea. Tá vendo que nenhuma delas estão retas. Porque o seu cérebro, ele vai associando ali as extremidades, tá? Preciso decorar isso aqui? Não. Ah, mas então para fazer a prova não preciso decorar. Não, porque vocês vão entender. Isso vai ficar gravado no cérebro de vocês, tá? Próximo. Agora, vocês têm certeza que não ficou nenhuma dúvida ali do começo até agora, né? Sim. Sim. Como que tá o cérebro de vocês? Bastante Com informação. essas cores, com essas imagens, Bugado. bastante informação. Tá um pouco Deu uma bagunçado? Tá sim. Deu uma Bastante. bugada, não deu? Isso é ótimo. Eu tinha até uma pergunta, Essa é a mas depois intenção. eu faço. Estou falando rápido, estou dando informações. Eu estou falando rápido, estou dando informações um pouco jogadas, assim, para trabalhar o cérebro de vocês, para dar uma acordada, principalmente nesse horário, né, gente? Aula de filosofia, já está lendo aqui, blá, 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 e vocês não iam gravar nada. Então, eu quero que a cabeça fique ligada mesmo, tipo estudando matemática, tá? Quem não gosta de matemática vai entender o que eu estou falando. Então, agora, eu vou passar um resumão para fixação de conteúdo. E aí, ele é um pouquinho mais lento. Ele é muito legal esse vídeo, porque ele está ilustrado. Vocês vão falar, nossa, que legal, podia ter passado isso lá na primeira aula. Mas eu quero trabalhar com vocês todas as inteligências, tá? Como eu falei, o Luiz e a Sabrina, eles não estavam na primeira aula, né? Que não existe ninguém que não seja inteligente. A gente tem vários tipos de inteligências, mais de 8, e a gente tem que trabalhar elas, tá? Parece por isso que tem mapa mental, tem o vídeo. Das soft skills, né? Então, isso, soft skills. Muito bom, hard skills. A gente trabalha bastante as hard skills. O que é? Aquilo que tem que ter no currículo. Então, eu podia passar aqui para vocês, olha, a parte técnica é assim, 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 decora, tudo aquilo. Legal, mas e as outras habilidades? Né? E as outras inteligências? Principalmente a inteligência emocional. E a gente está fazendo isso aqui agora, porque eu dou um monte de informação, um monte de coisa colorida, falando super rápido, a cabeça dá uma bugada e você fala, ai, ferrou, não gravei nada, essa professora não para de falar, ela é uma maluca. E aí, como é que eu vou entender isso? Calma, vamos lá. Os filósofos pré-socráticos foram aqueles que antecederam Sócrates. Porém, como alguns dos pré-socráticos viveram na mesma época que Sócrates, a principal definição para eles é a de que eles foram filósofos que possuíam uma reflexão filosófica diferente da de Sócrates. Isto é, a investigação dos pré-socráticos era voltada para a natureza, enquanto que a reflexão de Sócrates era voltada ao ser humano. Os pré-socráticos desenvolveram suas teorias entre o século VII e século V a.C. Os pré-socráticos foram os primeiros a romper com a explicação mitológica, que consistia em histórias fantasiosas. Eles buscaram explicar a natureza de forma racional e lógica, ou seja, utilizando a razão. Os pré-socráticos, através da razão, que é o logos, observavam a natureza, a physis, e nela encontravam padrões ou leis que a regiam, que é o cosmos. Dessa forma, olhando racionalmente para a natureza e para as leis que regem o universo, é que os pré-socráticos vão em busca da arqué. A arqué é a substância primordial do universo, é o que deu origem a tudo, é o princípio de tudo. Em relação à arqué, muitos filósofos divergiram. Resumidamente, os pré-socráticos foram em busca de uma explicação racional e sistemática das características do universo, que era a cosmologia, a fim de substituir a antiga explicação sobre a origem do universo baseada nos mitos, que era a cosmogonia. Há uma certa dificuldade em entender o pensamento dos pré-socráticos, porque muitos dos seus escritos foram perdidos, ou alguns filósofos nem chegaram a deixar nada escrito. Muito do que sabemos sobre os pré-socráticos
vem de fragmentos e citações feitas por outros filósofos posteriores. Principais filósofos pré-socráticos. E aí, gente? Deu uma aliviada já? Deu sim. O que vocês acharam já desse comecinho? Luiz, que não estava, e Sabrina. Entenderam? A única coisa que deu um pouco assim na minha cabeça, que voltou algumas coisas, foi na Arqué, ali, que eles tentam achar isso. E eu tava vendo algumas coisas esses dias de que em um buraco negro era possível de achar essa Arqué, né? Do que foi, Sim, tipo, deu origem ao tudo. Isso, exatamente. Ó, guarda isso aí que você falou. Vocês ouviram o que ele falou, né? Do buraco negro, do universo. Daqui a pouco vocês vão entender qual desses filósofos que falaram sobre isso. Tá? Que tiveram essa ideia aí. Eu já falei. Eu já falei no começo da aula. Mas a gente não associa mesmo com o que vai passar aqui agora. Tá? Posso começar? Pode sim. Valendo. Tales de Mileto. Tales de Mileto é considerado por Aristóteles como sendo o primeiro filósofo, pois foi ele quem deu origem à utilização da razão para explicar o universo, a sua origem e tudo o que nele existe. Para Tales, a arqué era a água, ou melhor, a umidade. Tales não se referia apenas à substância água, mas a tudo aquilo que era úmido. Para Tales, a água era a substância primordial, pois tudo o que é vivo ou traz vida é úmido. A inexistência de umidade, a completa seca, corresponderia à não existência, à morte. A água também pode ocupar qualquer forma e se apresentar em diversos estados, nos quais todos os seres da natureza estão inseridos, os quais são sólido, líquido e gasoso. Outro ponto importante é que Tales possivelmente fez uma viagem ao Egito, onde lá observou que as cheias do rio Nilo faziam com que a terra ficasse fértil, e também observou que civilizações se desenvolveram nos deltas de rios. O pensamento de Tales deu origem ao termo monismo, que é a doutrina que considera o mundo como sendo regido por um princípio fundamental único. Anaximandro. Monismo, vocês querem que eu volte para vocês anotarem? Depois eu posso passar um texto para vocês. Eu vou anotar o tema, que é melhor que em caso se eu pegar e esquecer, eu já volto nas aulas depois daí. Ou se você quiser mandar o texto também, agradeço. Tá, eu vou mandar, inclusive esse vídeo, gente, eu vou encaminhar para vocês, tá? Eu baixei e vou enviar, bom? Ok. Vamos Você vai enviar aqui. lá no... Deu origem ao... Oi? Vai enviar lá no grupo? Eu posso enviar no grupo ou a Cat pode enviar para vocês, no Drive, lá no Class. Tá bom. O que vocês acharem melhor. A gente envia também lá no grupo. Fique em paz. Tá, vai estar lá o vídeo. Ah, não. Acho que não dá para enviar no grupo. Vai ter que se por lá, porque é grande. Tem 11 minutos. Gente. Tá bom? Envio, sim. Tá até no material, tá? O link embaixo. Okay. Gente, eu posso enviar o link no grupo, aí vocês acessam pelo link, tá? Fiquem tranquilos, eu mando para vocês. Obrigada, Cat. Gente, se vocês quiserem, para aí para dar uma, né, volta um pouquinho, vão me avisando, porque eu não vejo vocês. Ok. Que é a doutrina que considera o mundo como sendo regido por um princípio fundamental único. Anaximandro. Anaximandro era discípulo de Tales. Para ele, a arqué era algo que além dos limites do observável, ou seja, que não se situa em uma realidade ao alcance dos sentidos. Sua arqué era o apeiron, isto é, o indeterminado, o ilimitado, o infinito, enquanto que a água, pelo sentido, apeiron não era. O apeiron não é material, não é o elemento da natureza, e não é uma qualidade sensível, é concebido somente pelo pensamento. Anaxímenes. Anaxímenes era discípulo de Anaximandro. Ele tentou fazer uma síntese do pensamento de Tales e de Anaximandro, isto é, um meio termo da água e do apeiron. Sua conclusão era de que o ar era arqué. O ar não era palpável como a água, e nem era abstrato ou indeterminado como o apeiron. O ar também é infinito e ilimitado, podendo estar em todos os vazios do universo.
Para Anaxímenes, o ar, através da rarefação e da condensação, formava todas as coisas existentes. Pitágoras. Pitágoras dizia que a arqué eram os números. Para ele, a natureza é feita de um sistema de relações e proporções matemáticas. Tudo que existe pode ser quantificado, contabilizado, traduzido em números, ou seja, todas as coisas são números. Portanto, os números, isto é, as proporções harmoniosas entre as coisas, é que regiam o universo. Heráclito. Heráclito é o autor da famosa frase: "Não nos banhamos duas vezes no mesmo rio." Ele dizia que tudo fluía, nada permanecia o mesmo. O universo muda e se transforma infinitamente a cada instante. Sem transformação, a natureza, a physis, não existiria. Essa constante transformação das coisas é chamada de devir. Para ele, o fluxo constante da vida seria impulsionado justamente pela luta de forças contrárias: a ordem e a desordem, o bem e o mal, o belo e o feio, a construção e a destruição, a justiça e a injustiça, o racional e o irracional, a alegria e a tristeza, etc. É pela luta das forças opostas que o mundo se modifica e evolui. Para Heráclito, a arqué era o fogo, o qual governava o constante movimento dos seres com chamas vivas e eternas. O fogo é a arqué porque ele tudo transforma. Por exemplo, se a água perde fogo, calor, ela fica sólida. Se ganha calor, fogo, ela evapora. O pensamento de Heráclito deu origem ao termo mobilismo, que é a doutrina segundo a qual a realidade está em contínua mudança, em que nada é fixo, nada é determinado. O real é por natureza dinâmico e sua essência é o movimento. Parmênides. Parmênides afirmava que o ser é, o não ser não é. O ser é a arqué de Parmênides. Ser é tudo aquilo que existe, é a essência da natureza. Tudo o que existe na natureza é um ser. O ser é atemporal, uniforme e indestrutível, e o não ser não existe. Para Parmênides, aquilo que muda é o não ser, ou seja, o que não existe, pois mudar é justamente não ser mais aquilo que era e tornar-se aquilo que ainda não é, não sendo, portanto, absolutamente nada. Parmênides se opunha ao mobilismo, que era defendido por Heráclito, que dizia que tudo está em constante transformação. Para Parmênides, a mudança que observamos nas coisas são apenas aparências, um erro de nossa percepção. O que é real é imutável, ou seja, a essência das coisas é imutável e imóvel. Dessa forma, tudo possui uma essência, que é imutável, e uma aparência, que é mutável. A essência das coisas se conhece através da verdade, a aletheia, e a aparência se conhece através da opinião, a doxa. Resumidamente, o ser das coisas é o princípio fundamental. Tudo o que existe possui o ser dentro de si. O que existe, ou seja, que possui o ser, pode ser falado e pensado. O que não existe não pode ser pensado e nem falado. Parmênides caracterizava o movimento apenas como aparente, como um aspecto superficial das coisas. Se, no entanto, formos além de nossa experiência sensível, de nossa visão imediata das coisas, descobriremos que a verdadeira realidade é única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio nem fim, contínua e indivisível. Empédocles. Empédocles considerava que todas as coisas eram resultantes da fusão dos quatro princípios eternos e indestrutíveis, que constituíam as raízes de todas as coisas, sendo eles o fogo, a terra, a água e o ar. Esses princípios, ou elementos, eram unidos pela amizade, o amor, e separados em formas diversas e proporções diferentes pela discórdia, o ódio. Esses quatro elementos primordiais eram, portanto, a arqué para Empédocles. Anaxágoras. Anaxágoras dizia que a realidade era composta por uma infinidade de elementos, chamados de sementes ou homeomerias, que se diferenciavam entre si qualitativamente e possuíam propriedades irredutíveis, de cuja combinação coisas. Dessa forma, a arqué, ou o princípio de todas as coisas, são essas sementes, que se misturam e se separam. Inicialmente estavam todas juntas, confundidas e sem ordem num caos primitivo, mas foram ordenadas por uma inteligência, isto é, uma mente cósmica que ordena o mundo, chamada de Nous. Demócrito. Demócrito desenvolveu a doutrina filosófica conhecida como atomismo, a qual foi criada por Leucipo.
Ele dizia que todas as coisas que formam a realidade são constituídas por partículas indivisíveis e minúsculas, ao ponto de não serem vistas a olho nu, chamadas de átomos, que significa não divisível. Os átomos são separados uns dos outros pelo vazio, mantendo propriedades atrativas que os associavam, dando origem a todas as coisas existentes no universo, e propriedades repulsivas que os desconstituíam, desagregando-os assim como sua forma. Os átomos são eternos e possuem todos a mesma natureza, embora tenham formas diferentes. Os átomos eram, portanto, a arqué de Demócrito. Principais escolas pré-socráticas, isto é, principais correntes de pensamento na qual os pré-socráticos se enquadravam. Escola jônica. A escola jônica é considerada como o início da filosofia na Grécia Antiga, caracterizando-se por buscar nos elementos da natureza física o princípio e a causa de todos os seres do universo, o princípio da physis, da natureza. Os principais representantes dessa escola são Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro e Heráclito. Escola pitagórica. O pensamento principal da escola pitagórica era de que a natureza era constituída pela própria matemática. A base de toda a realidade estava nas relações matemáticas, as quais governavam o mundo. Os principais representantes dessa escola são Pitágoras e Filolau. Escola eleata. A escola eleata formulou o princípio não com base em um elemento preciso, mas na imobilidade de todas as coisas que evidencia a essência de tudo. Os principais representantes dessa escola são Xenófanes, Parmênides e Zenão. Escola pluralista. A escola pluralista pertence à segunda fase do pensamento pré-socrático, cujo posicionamento baseia-se no fato de considerarem não haver apenas um arqué para o universo. Os principais representantes dessa escola são Leucipo, Demócrito, Empédocles e Anaxágoras. E aí? Deu uma Ufa. bugadinha na cabeça. Ufa! E aí, quem estava na primeira aula, agora da segunda aula, deu uma esclarecida melhor? O vídeo? Sim. Não é lindo, gente? Pensar que tudo veio ali da natureza? Né? Tirando a Peyron, que daí ele não é um elemento da natureza, e você não consegue pegar no universo, né? Assim, como é que você vai explicar? Sim, Não é você bonito começa, isso? nossa, não faz o menor sentido. Aí depois vai fazendo sentido, você fica, caraca, como eu não pensei nisso? É muito legal. Oi. Eu tava vendo que eu até esqueci de anotar o nome dele aqui, que é aquele que falou que é a água, o ar, fogo e terra. Como a aula você mesmo disse, eles pegaram, tiraram um pouco da mitologia e foram um pouco pela razão. Aí eu tava lembrando de algumas coisas aqui que eu tava lendo sobre a Wicca. É uma religião e ela usa esse termo, principalmente com o pentagrama que eles usam. Só que a única diferença é que tem um ponto em cima da estrela que é onde é o espírito. Que tá tudo fechado, encaixado na onde que tudo é feito. Eu acho que pode ser tipo ter pego desse filósofo, que a Wicca, na verdade, ela é uma filosofia, né, de vida para você levar. Pode ser, Será que pode ser? porque assim, eu não estudei teologia para falar com certeza para vocês. Sim. Mas se vocês pensarem, né, o pensamento crítico, não pode ser, tá? Porque, por exemplo, quem acredita, né? Tem gente que não acredita em Deus, mas quem acredita em Deus consegue explicar? Explicar o quê? A crença, no Quem caso? é Deus? Ah, tá. Não, quem é? Tá. O que você Entendi. sente, a gente consegue explicar, mas quem é? Vocês conseguem? Eu não consigo. Eu Consigo. também, eu acho que a questão de religião ou fé, cada um pensa de uma forma e cria o próprio Deus dentro da cabeça. Então é muito difícil você pegar e explicar para uma pessoa como que é, entendeu? É bem difícil. Exatamente. Oi, Fran. Oi.
você falou? Eu falei que eu não consigo explicar quem é, eu só sinto. Uhum, exatamente. O que você não consegue explicar, não consegue pegar, né? Claro que você Sim, pode falar, olha, Deus está no meu filho, Deus está na natureza, tal, mas você consegue até dimensionar, mas explicar não dá. Sim. É a mesma sensação do Apeiron, então ele é infinito, ele é indefinido. Como é que você vai explicar aquilo? Claro que depois começou a estudar os astros, né, os planetas, aí sim. Essa E é questão da legal ciência. que, desde aquela época, se você pegar, vai juntando uma teoria de um filósofo com outro e quase dá tudo na mesma, entendeu? É que nem do buraco negro lá. Tipo, ele vai puxar tudo. Então, os cientistas acham que dentro dele tem como, se conseguirem entrar, né, dentro de um, eles vão conseguir ver desde o início da vida. Então, tipo, quase todos os elementos que eles falaram ali do que é feito, você pode se encontrar, né? Eu acho que dentro do buraco negro, porque ele puxa tudo. Então, não é nada que fique. Então, se realmente tiver lá, eu acho que toda tipo, a teoria deles vão estar ligadas umas com as outras, né? É muito Pode ser, interessante isso. porque daí a ciência, né, tem os estudos e aí eles vão comprovar. Mas por isso que a ciência, ela é sensacional. E ela tem muito base na filosofia. Vocês estão conseguindo entender isso agora? Sim. Que, poxa vida, quando eu estava usando matemática, ninguém me explicou lá que Pitágoras era pré-socrático. Explicaram para você? Para mim, não. Você Não. falaram, esse aqui é o teorema, né? Tem o Tales, o Pitágoras, teorema do Tales, aí, né, o teorema de Pitágoras, e não explica. Então, assim, é um tipo de educação que a gente tem que vai picotando, assim, as áreas, né? E não mostrando que faz parte de uma coisa só, porque ficaria muito mais fácil da gente entender. É lógico que o que eu fiz com vocês, desde a primeira aula até hoje, no comecinho da aula, só jogando informação, coisa colorida, coisa, né, jogada assim, e rápida, para dar uma bugada em vocês, falar, opa, peraí, o que ela falou? E dar uma movimentada. E depois eu passei o vídeo, vocês viram que a entonação muito calma dele explicando cada passo. 11 minutos, em 11 minutos ele explicou que a gente aprendeu na primeira aula. E hoje. Então não é muita coisa, não é muito conteúdo, não é difícil de entender. Mas é a forma como é passada para a gente. Sim, Né? sim. Por isso que eu falei, tem gente que não fez o mapa, né? Pessoal, faça o mapa. Porque cada um fazendo o mapa vai entender qual é a melhor forma de vocês estudarem, de entenderem, de compreenderem a matéria. Ah, mas então eu posso pegar e fazer um mapa de português? Vamos montar a redação. Como que faz uma redação? Faz um mapa mental. Ah, mas não sei, não posso fazer um resumo? Pode fazer um resumo. Mas faça um mapa mental ou um mapa conceitual para ver se o seu cérebro não assimila melhor. Muito melhor. Sim. Vocês podem fazer à mão ou podem usar a ferramenta que eu passei do Lucidchart, tem lá tudo certinho, como vocês baixarem, ou podem fazer pelo Canvas também, que é online. Fica bem legal. Qual é o nome da ferramenta que você falou? Lucidchart. Eu já encaminhei no primeiro material, tem o link para baixar, explicando certinho. Desculpa, isso, quando que você pegar, imagina. Quando você pegar, você vai ver que está tudo certinho. Se você tiver alguma dúvida, aí você pode me chamar lá no WhatsApp, que a gente conversa, tá bom? Eu parei de compartilhar aqui, mas ainda tinha conteúdo, só um momento. Lucidchart. Isso. Mas que interessante que quase bastante coisa na filosofia, tipo, bastante coisa assim tipo, tudo quanto é lado se junta na filosofia e é coisa que a gente nunca iria imaginar, né? Que eram filósofos. Não para pensar, né? Exatamente, porque é que nem você falou, eles não passam na escola realmente isso, eles vão te passar a prática ali, só a teoria mesmo por trás, eles não vão passar. E é muito legal você ver, mas caramba, fazer isso. Ou às vezes fica... ou às vezes fica só na teoria também, né? E a prática não rola ali, não tem um laboratório, não tem a questão prática. Mas eu digo assim, vocês conseguem entender que a gente precisa ser crítico, que a gente precisa raciocinar, usar as nossas inteligências? E isso tem todo um sistema por trás que pressiona para que ocorra dessa maneira, para a gente não ser crítico, a gente não questionar as coisas, né?
porque aí a gente consegue ser manipulado. Exatamente. Então, vocês vão pegar o conteúdo da primeira aula, da segunda aula, vão dar uma olhada, revisar. Eu vou passar questionário para vocês. Mas eu quero que, né, como eu falei na primeira aula, a partir de agora, vocês se coloquem como protagonistas da vida de vocês e do conhecimento, da construção do conhecimento de vocês. Não deixar que Qual pessoas é? deixem. Oi? Desculpa, eu cortei, é porque travou você falando, eu achei que você tinha parado de falar já, desculpa. Ah, travou para todo mundo, será? Não, eu acho que é por causa da internet aqui em casa, que é via rádio. É, Deve dar porque uma aqui tá travada. chovendo também, e aí é o ó, aqui cai também. É. Mas eu falei que, a partir de agora, vocês têm que colocar ali na cabeça de vocês que vocês são protagonistas da vida de vocês, da história de vocês. Então, começar a questionar e criticar as coisas que são passadas, como que, por exemplo, eles passam, né, olha, esse é o entendimento. É só assim que é para você entender. Peraí, mas como assim? Não pode ser feito de outra maneira? E se fizesse assim? E se fizesse daquele jeito? Então, é uma construção ali colaborativa do conhecimento de vocês, e isso vai para a vida prática. Tá? Professora. Eu vou passar agora quais são as atividades, né, para fixação de conteúdo, a proposta, e aí depois a gente vai ter um tempinho para a gente bater mais um papo, tá? Okay. Só para ficar claro. Então, eu pedi, a primeira atividade foi o mapa mental. Entreguem até quarta-feira, façam, porque vai ajudar muito vocês, tá? Posso separar, teve uma aluna que me perguntou isso também. Posso separar e fazer um mapa para pré-histórico, o pré-socrático, e posso fazer um para a escola e um para os filósofos? Pode, tá? Não é obrigatório, eu pedi só o pré-socrático. Mas se vocês fizerem os 3, maravilha, já fiz um resuminho para estudar. Tá? Depois, fazendo o mapa, não tem que ficar pegando conteúdo teórico para ler para a prova, porque vocês já vão ter a base, tá? Passada essa primeira atividade, a segunda é construir um diálogo, e olha que bacana isso, olha quantas inteligências a gente vai utilizar, principalmente a criatividade. Vocês vão construir um diálogo entre os filósofos pré-socráticos, em que cada um deles, com um A mais aqui, em que cada um deles argumente sobre a sua arqué. Então, vocês vão utilizar a criatividade. Tá? A gente já conversa mais sobre isso. 2, responder o questionário que eu vou disponibilizar para vocês lá no Class. Eu não, a Cat. Tá? Qual é a data de entrega? Próxima quarta-feira. Ficou claro até aí? Ok. Ok. Tá, vamos lá. Vou parar agora de apresentar. Esse material vai para vocês. Não precisa copiar, né? Que ele vai vir depois. Eu copiando aqui no caderno. Vai. Sim. Bom, como que a gente vai construir um diálogo ali? Pensem comigo. É bem legal. Porque vocês imaginam que lá no século VII, antes de Cristo, o que tinha para a gente estudar? Natureza. Por isso que foram os filósofos da natureza, tá? Ai, mas e aí? Como que eles faziam? Comecem a pensar. O cara estava lá de boa, né? Coçando, assim, falou assim, beleza, aquela plantinha está crescendo. Nossa, outro dia eu vi, ela estava só uma pontinha, agora está crescendo. Como é que será que foi feito aquilo? Aí começa o estudo, né? Aí vem Tales e fala, entendi porque ela cresce assim. A terra está úmida, quando fica úmida, ela desenvolve. Então, ela tem vida. Ela precisa de água, então tudo é água. Tudo que tem vida, que estou observando os animais, né, eles mesmos, tem água. Nosso corpo tem água. Ele não sabia disso na época, que era constituído por água. E aí, ele começa a pensar, poxa vida, tudo água. Mas aí vem o outro camarada, errado não tá, não, e fala assim, viu, tudo bem, eu até respeito, não refutando a ideia dele, tá? Vocês entendam que depois vai ter a pluralista, que também entende que é tudo isso que foi utilizado. Que tudo isso que deu origem ao universo. Pode ser, tem essas teorias, essas escolas, tá? Aí vocês entendam qual que vocês acreditam, ou compreendem que é a melhor. Tá? Mas elas existem. Aí ele chega e fala assim, olha, não estou querendo falar que tá errado o que você disse, mas eu acho que é o fogo. Aí vem outro e fala, tudo bem, gente, mas e o ar? O ar, né, tá ali, hein, em tudo. Tá bom.
Ah, mas você não tá vendo né, a água, se eu ficar sem beber água, o que acontece? Eu morro. Aí ele vai falar assim, beleza, então fica aí. Para de respirar, vê quanto tempo você consegue ficar sem respirar. Também morre se ficar sem respirar. E aí? Vocês entendem que com certeza foi um diálogo, assim, muito doido? Aí eu quero que vocês construam esse diálogo. Através dessa construção desse diálogo, até chegar lá, né, no último entendimento, na última escola, vocês já vão fazer um mapa mental, na mente mesmo, sem estar colocando no papel, e já vão estar utilizando a criatividade para criar um diálogo. Ah, tá, mas viu, o que eu vou fazer com isso? Quando vocês estão escrevendo, vocês vão criar um diálogo, vão estar utilizando a criatividade. Né? O cérebro vai estar trabalhando. E para qual matéria vocês acham que mais vai ajudar? Que conta mais pontos em qualquer prova, inclusive aí do Enem? Português. Pensa. Mais especificamente. Redação. 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 Já falei isso na aula passada, né? Quando vocês estiverem fazendo o roteiro, para fazer um mapa mental, vocês já vão treinando para redação. Quando vocês fizerem o diálogo, que daí vai ter narrando a historinha, como é que foi, posso desenhar, colocar um balãozinho, aí, gente, vai dar criatividade de vocês, tá? Façam, só façam, porque é prazeroso, sai daquele negócio de ter que ficar pensando, começo, meio, fim, preciso concluir essa redação. Comecem a pensar, assim, com mais criatividade na vida de vocês para tudo. Então, olha, tudo que a gente faz, que a gente vai conversar, a gente faz uma redação. Estou falando com o Luiz aqui, ele vem, traz lá o buraco negro, daí eu volto para uma coisa que estava falando, falo, peraí, que daqui a pouco você vai entender que o Apeirão está falando disso, mais ou menos. Né? Pelo menos que dá início a isso. Que ele fala que é o Apeirão, que é o infinito. Vocês entendem? Então, tudo que a gente está fazendo é uma redação, o tempo inteiro a gente está dissertando sobre alguma coisa, está narrando alguma coisa. É difícil fazer redação? Não. Eu falava para os meus alunos, quando estava dando aula, né, de português, eu falava, gente, e coloquem isso na cabeça de vocês. Vocês sabem falar sobre qualquer assunto. Se vier alguém falar assim, olha, física quântica, nunca ouvi falar na vida, não estudei isso, você vai saber falar. Um dos motivos, quando vocês estudam filosofia pré-socrático, vocês estão vendo como as coisas se juntam? Teve um amigo meu na pós, não, sou muito ruim de matemática, já falei isso para vocês, e aí tava falando, porque a gente vai fazer uma prática, sabe, de utilizar a música para ensinar matemática. E vai ser o Teorema de Tales. Eles começaram, nossa, você viu o Tales, que não sei o que, blá, 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 blá. Nossa, a gente não sabia, né? Onde será que surgiu isso? Que coisa, né? E eu só lá observando, eles papeando. Eu falei, gente, mas isso teve início lá em filosofia, lá na natureza, né? Tales começou lá falando que o elemento era água e tal. Daí eles pararam, nossa, é mesmo. É verdade. Eu nem lembrava disso, eu acho que eu nem vi isso na escola. Professor de matemática. Entendeu? É o jeito que a gente aprende. Deixa eu ver aqui. Citar filósofos. Citar filósofos ajuda muito a pontuar na redação do Enem. Me salvou muito ano passado. Mas mais do que citar, é o entendimento. Porque você pode colocar ali o que ele entendia nas suas palavras, que quem lê vai entender, que ele está remetendo aos filósofos. Por exemplo, quando eu fiz a redação do Enem, eu tive nota máxima na minha redação. Na época era 100, quando eu fui fazer o Enem. E vocês sabem como que eu concluí? Eu já estudava bastante filosofia, e eu lia muito e tal. E eu concluí com uma música do Lulu Santos. Assim caminha a humanidade, com passos de formigas e sem vontade. Isso é uma filosofia. É ou não é? Uhum. Vocês conseguem dissertar, por exemplo, sobre essa frase que eu falei? Conseguem. Por quê? A sociedade, parece que ela está parada. Não teve um filósofo que falou isso? Que é imutável. A verdade, por exemplo, ela é imutável. Ela não muda, ela vai ser sempre a verdade. Mas aí o outro fala, mas tem o fluxo. A gente está em constante movimento, está em constante evolução. Então, ao mesmo tempo que ele fala que a sociedade
permanece ali parada, ela, ao mesmo tempo, ela vai caminhando, quando ela quer, em passo de formiga, sem vontade. Estou falando de quê, gente? Filosofia. Então, comecem a olhar, ver novela, ver Big Brother, ver série, com outro tipo de mentalidade, sabe? Explorando a inteligência de vocês. É errado ver BBB? Claro que não. A gente está falando da revolução dos bichos. É sensacional. Vocês vão estudar o comportamento das pessoas. Novela, série, até jogo de futebol. Então, nada do que a gente aprende é em vão, nada do que a gente observa. Porque foi assim que surgiu lá a filosofia. Mas eles não tinham outra coisa senão a natureza para observar. Hoje a gente pode escolher o que a gente vai estudar. Né? Professor, Cat, estou no horário ainda? Pois não. você falou agora que a sociedade ela caminha um pouco bem rápido para frente e volta para trás. Isso já coisou junto com o que foi falado já hoje, que o pessoal acredita muito em teoria das pessoas e não criam as suas próprias dúvidas, questões, que elas vivem mais nas mentiras do que acreditam na própria verdade. Isso acaba que gerando um grupo de pessoas muito grande, né, que acreditam ainda nessas mentiras, que as mentiras elas sempre mudam e a verdade continua sempre a mesma. E talvez a pessoa fique tentando encontrar a verdade na mentira, sendo que a verdade está do outro lado. E tudo se junta, né? Que impressionante, muito legal isso. Perfeito. Sabe o nome disso? Okay. Vocês sabem o nome disso? É claro que vocês sabem. Filosofia. Mas o nome disso que você está falando, isso parte da filosofia, esse pensamento crítico, que está sensacional. O nome disso, fake news. Foi o tema da redação do Enem. Fake news. Isso é muito perigoso. E você descreveu exatamente o que é a fake news e qual é a maior dificuldade da ciência que a gente está fazendo aqui. A gente está começando a fazer ciência já, estudando. Tá? Da ciência mostrar que aquela notícia é falsa. Então, a gente fica ali tentando, estudando, pesquisando, toda essa questão sociológica, antropológica, filosófica, para vir uma fake news e derrubar tudo isso. Porque nossa educação, né, em massa, ela não é para a gente ser crítica. Tá vendo o perigo? É perigoso, né? Uma pessoa que lê, que estuda. Ela acaba sendo perigosa. Eles costumam dizer isso, né? Mas no bom sentido, de que vai começar a olhar de outra maneira, vai questionar de outra maneira. Então, quando a gente fala assim, tem que aprender a votar, tem que votar direito, mas espera aí, antes de você entender o que é votar, você tem que entender como surgiu o voto. Por que eu posso votar? Qual é a minha obrigação? Na verdade, é um dever-obrigação. Você tem o direito, mas você também tem a obrigação de contribuir com o coletivo. Falei isso na primeira aula. Uhum. A nossa vida é coletiva. Ela é coletiva de um grau tão grande, dentro, né, de cada tem a sua individualidade, mas como o ser, né, ele fala, o seu individual, mas é coletivo de tal forma que isso você encontra lá no período pré-socrático, né, que tudo se une, os 4 elementos, e depois dos 4 elementos vai entrar Sócrates, vocês vão ter uma aula específica sobre isso, com outra professora, e aí vocês vão falar assim, nossa, é verdade. Nossa, mas como isso eu não sabia antes? E é libertador, por isso que Paulo Freire fala isso, é verdade. Liberta a educação, liberta a gente. Então, a gente não está falando só do dinheiro, sabe, do capital. A gente fala da gente enquanto ser humano mesmo. E isso que é legal, porque transforma. Tá? Sim. Então, gente, ficou alguma dúvida quanto à matéria? Até aqui? Não. Se depois vocês começarem a pensar e falar assim, olha, mas eu acho que isso não é isso, manda para mim lá no particular. E quantas atividades? Ficou alguma dúvida? Acho que não Como também. vocês vão bolar? Não? Tá bom. Botar Data de